Então vamos lá. Gente, boa noite a todos. Pra gente, eu posso falar até pela Karina, é um prazer enorme falar sobre um assunto desse, né? O cérebro da criança, a criança em formação, o desenvolvimento da criança. A gente pensou um pouco nesse tema devido às perguntas, às dúvidas que o pessoal tem. Então a gente bolou essa live realmente com a intenção de ajudar a entender ali o que é neurológico, o que é cognitivo, o que é comportamental, o que é emoção, né? Então, esse foi a ideia, né, que a gente teve. Quer Isso. começar se apresentando, Karina? Eu apresento, sim. Gente, boa noite. Olha, quero agradecer muito a presença de todo mundo, da Otília, do Fernanda, da Aline, do meu marido, de todo mundo mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Karina Leão, sou doutora e mestre em neuropsicologia, especialista em neuropsicologia clínica e especialista em reabilitação cognitiva. Eu atuo na parte da avaliação neuropsicológica, né? E na parte de reabilitação. A avaliação neuropsicológica eu atendo, né, do público desde crianças até idosos, né, para avaliar um pouquinho as habilidades e as inabilidades cognitivas que as pessoas, né, em geral têm. E não necessariamente são só pessoas que têm limitações, que têm alguma deficiência, que realizam essa avaliação. Então, assim, qualquer tipo de pessoa, né, pode realizar essa avaliação. Na maioria das vezes tem um encaminhamento médico, mas não necessariamente precisa desse encaminhamento. Pode ser encaminhado por professores, por psicopedagogos, pedagogos. Então, assim, qualquer profissão pode se encaminhar se houver alguma dúvida, né, em relação às funções cognitivas mesmo da criança. Atenção, memória, linguagem, QI, essas coisas. Inclusive o próprio psicólogo, né? A gente encaminha também para essa avaliação. Isso, até o psicólogo mesmo. Vários colegas se encaminham, né? Tá bom. Vou me apresentar também, né? Não sei se nem todo mundo conhece. Meu nome é Renata Fuso. Eu sou psicóloga infantil. Então, eu sou especialista na clínica, né, no atendimento clínico com as crianças, que vai ali a partir dos 0 anos, né, desde bebezinho, por volta ali também dos 12, né? Então, eu pego essa faixa etária. Então, o que eu trabalho bastante? Eu trabalho com orientação dos pais. Então, eu sou especialista em educação infantil e também eu trabalho com todo esse aspecto familiar, né, da criança e dos pais. É isso. Isso mesmo. É E isso. assim, o desejo que a gente teve, né, conversando, nós, além de sermos amigas, né, somos colegas de trabalho, viemos conversando, né, ao longo de alguns dias a respeito de muitas dúvidas que vinham surgindo, tanto de alguns pacientes quanto de alguns familiares, né, aqui mesmo do Instagram, que vieram perguntar algumas coisas pra gente, né? Tipo, nossa, doutora, isso é normal, isso não é normal? E aí veio essa vontade, né, da gente falar um pouquinho sobre como que funciona esse órgão tão especial na criança, né, de uma forma geral. Como que esse órgão, ele influencia no dia a dia. Então, nós partimos do pressuposto, né, de que o comportamento da criança, ela é regida, né, por emoção e cognição. E que essas duas funções estão dentro do nosso cérebro. Então, nós precisamos de alinhar essas coisas para que essa criança tenha um desenvolvimento típico, né? Um desenvolvimento que possa ser funcional no dia a dia. E aí é onde que a gente vem de entender um pouquinho, né, Renata?
E falar também um pouquinho para eles. Porque o que acontece, o que eu vejo muito, Karina, é assim, os pais saberem muito sobre quando a criança tem febre, a gente sabe o que fazer, quando rala um joelho, quando. E o comportamento e as emoções e o cérebro da criança, né? Também é algo que é importante a gente estudar, é importante os pais terem ali uma noção do que é normal ou não é normal ali dentro da faixa etária da criança. Né? Por exemplo, uma criança que está ali, não está conseguindo sentar para ver uma aula online. O que é normal e o que não é normal? O que é esperado? Porque quando a gente sabe, os pais, e assim, os pais, mães e educadores, né? Quando a gente sabe ali o que é esperado dentro dessa faixa etária, você acalma. E aí você consegue lidar de uma melhor forma com essa criança. E isso para tudo, para as birras, para os ataques de raiva, a regulação emocional, como se, né? É um pouco assim. A gente pode falar um exemplo, né, Karina? E aí e a partir disso? Eu acho que talvez a gente pode, antes de dar aquele exemplo que a gente queria dar sobre o caso clínico, eu acho que a gente podia falar um pouquinho do funcionamento do cérebro. O que você acha? Ótimo, ótimo, é isso. E a Aline colocou... Isso, e a Aline aqui colocou uma dúvida, que é uma dúvida, assim, que realmente ninguém sabe, ninguém não, né? Mas muita gente não sabe quando indicar para um neuropsicólogo, quando indicar ou ir para um psicólogo clínico, e qual a diferença entre os dois, né? Que isso é interessante a gente também ir abordando. Isso. Uhum. Nesse caso, assim, os pais, né, sentem essa dúvida, de fato, principalmente, assim, em casos de dificuldade mesmo em casa. Mas eu acredito que no caso clínico a gente vai poder discorrer mais para explicar melhor esse contexto, assim, de como encaminhar, o que a gente pode observar no dia a dia. E aí a gente vai respondendo essas questões. Pode ser? Certo. Então, vamos pensar aqui. No nosso, se a gente for pensar no nosso funcionamento cerebral, independente do ser humano, é mais ou menos muito parecido. Por quê? É esperado, por exemplo, que pessoas que têm o desenvolvimento normal, né, assim, não teve nenhuma queda quando caiu, né, assim, caiu, teve um traumatismo, não teve um AVC na vida, não teve nenhuma lesão encefálica adquirida, né, durante o percurso da vida. Então, assim, ela tem um funcionamento que é esperado. Então, assim, o nosso cérebro, ele é um órgão muito importante, que ele é dividido em partes, né? E aí, essas partes, é esperado que ela tenha algumas funções específicas. Então, por exemplo, no nosso lobo frontal, é mais esperado que as crianças tenham mais habilidade atentiva, né? Que é responsável pela atenção, responsável pelo controle de impulsos, pelo alguns contextos emocionais, pela tomada de decisão. A parte temporal é mais responsável pelas memórias auditivas, pela linguagem. A parte parietal é responsável por atos motores, né? Coisas mais motoras. E a parte occipital são coisas mais primárias, né? Que são mais básicas. Por exemplo, respiração, visão, a deglutição, que são responsáveis pela essa entrada, né? Das informações para o nosso cérebro. Então, assim, são funções que são divididas didaticamente. Mas a gente tem que saber que, desde lá da barriga da mãe, o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, é esperado que até 7 anos existe esse amadurecimento cerebral. Então, essa criança está cada vez mais evoluindo, né? Então, assim, em termos de estrutura, até os 7 anos ela está desenvolvendo. E aí, com o passar do tempo, ela vai se especializando. E aí, ela vai desenvolvendo o cérebro de uma forma mais específica.
Aí alguns pais falam assim, nossa, meu filho é tão bom em memória visual que eu faço todas as coisinhas lá em casa, tudo de desenhos, coisas visuais. Porque eles são muito... ele tem uma habilidade muito grande em relação a isso. E aí esquece do contexto de memória, por exemplo, auditiva, né? E aí eles vão, tipo, fazendo com que as facilidades, né, sejam aprimoradas. Mas a criança já é boa nisso. Então, a gente vai ter que trabalhar as outras questões. Então, fazer com que a criança se aprimore em diversos contextos. E não fique só bom no que ela já é boa, né? Isso. Então, não é? Não é, porque relatos são esses mesmos. Nossa, o meu filho é ótimo em memória. Nossa, meu filho fala muito bem. Isso. E aí, o que acontece? Meu filho é muito inteligente. Mas o que acontece? A gente tem que olhar como um todo esse cérebro. E aí, como a Karen já falou, esse cérebro ele está em desenvolvimento. Ele vai de desenvolvimento até mais ou menos os 21 anos, né? Tem estudos que falam até 24, que é onde ele vai estar amadurecendo. Então, de 0 a 7 anos, eu coloco muita imagem assim, que o campo está fértil. O desenvolvimento, as conexões cerebrais estão aceleradíssimas. Então, é uma fase que a gente precisa aproveitar e muito das crianças. Das crianças e dos bebês. Eles estão, assim, num pico de desenvolvimento enorme. E aí, qual que é o nosso cuidado como pai, como mãe educador? Porque como nessa fase registra muito, e nós temos que estar num papel ali de facilitadores, a gente precisa, sim, olhar e entender essa fase para potencializar até, né? É um trabalho um pouco preventivo, né? Melhor, né? Aquele ditado, é melhor ser preventivo do que remediar. Assim, a gente cuidar antes. Então, assim, quando a criança apresenta ali uma possível dificuldade com uma matemática, imagina, eu não preciso esperar ela realmente resultar. A gente pode fazer um trabalho antes, né? Focar um pouquinho nisso. E se ele é bom demais, por exemplo, na própria matemática, como é que ele está na sociabilização? Como é que ele é com os amiguinhos? Como é que ele é ali na interação, né, com o familiar? Então, isso tudo é o olhar o cérebro como um todo. E aí, o desenvolvimento pré-frontal, né, que é o grande, né, o desenvolvimento ali da criança, que é onde tem funções importantíssimas, como a disciplina, como a questão da autorregulação emocional. Não é isso, Karina? A Karina que é neuro, mas assim, eu também, como psicóloga, eu preciso entender todo esse funcionamento até para mostrar para os pais, quando chegam em consultório, como que funciona, como é que a gente vai trabalhar. Então, trabalhando e desenvolvendo ali o aspecto comportamental, isso vai direto também no desenvolvimento cerebral da criança. Isso. E assim, Renata, a gente tem sim, não deixar nossas crianças acomodadas, né? Não deixar as nossas crianças assim boas só naquilo que elas de fato são boas. Mas também temos que tomar muito cuidado em não sobrecarregá-las. Porque alguns pais acabam falando assim, nossa, então eu tenho que fazer um monte de coisas para que meu filho fique muito bom. Pois é, a gente tem que tomar cuidado, porque senão eles ficam escravos e executivos de atividades, né? Então, tem um monte de atividades que eles têm que realizar, e aí acaba, não, tem que fazer um inglês, ele tem que fazer um holandês, tem que fazer não sei o quê, porque ele precisa aproveitar essa terra fértil, né? Esse terreno fértil. Mas, infelizmente, a gente tem que ter um cuidado com essas crianças, para que tenha esse momento, né, familiar, esse momento onde que os pais vão estar presentes, né, visualizando que até esse contato, né, esse momento de lazer, esse momento de interação, de amor com a família, isso facilita, né, esse desenvolvimento cerebral. Então, assim, como eu disse, é muito didático a gente falar,
essa parte é responsável por isso, essa parte é responsável por isso, porque todas elas funcionam junto. Não tem como a gente separar e cortar, né, a cabeça. Não, essa parte aqui já tá boa, então vamos tirar ela, vamos trabalhar essa outra. Não tem como. Então a gente precisa ver que a parte da emoção, a parte da cognição tá muito juntas. E isso faz com que essa criança aprimore e melhore cada dia mais. Isso. E aí, o que que é a emoção, né? A emoção, ela se apresenta também fisiologicamente. Então, uma ansiedade, uma tristeza, tudo isso são coisas que a criança sente. A criança pequenininha ali, entre os 3 anos, que é o grande ali, o momento que ela vai querer algo, ela entra numa frustração, ela entra naquela famosa birra. O que que acontece, né? Ela está externalizando ali uma comunicação. Como ela não tem ainda desenvolvido completamente essa comunicação, ela externaliza da forma que ela quer, né? E isso é um resultado ali também de um cérebro que não está maduro ainda. Então, qual que é o nosso papel? Eu estou aproveitando para entrar aqui, já que você falou de emoção, viu, Karina? Isso. Então, qual que é o nosso papel como educadores, como pais e mães? É auxiliar, é ajudar essa criança que ainda não tem todas as habilidades, todos os aspectos ainda de regulação emocional e ajudar ela realmente aprendendo a voltar ao seu estado. Não é abandonar, igual tem muitas pessoas acham, né? Não vou abandonar ali a criança e pronto. Não, ela precisa aprender. É um treinamento, é um desenvolvimento. Então, ela aprendendo como ela regula a emoção, ela vai conseguir numa próxima vez aprender a fazer essa regulação. E não é uma vez, né? 2 vezes. A gente precisa repetir, justamente por causa dessa questão do cérebro, dessa imaturidade, desse desenvolvimento cerebral ainda. É muita paciência, né, Karina? A gente vê muito nos cursos de inglês, por exemplo. Nos cursos de inglês, a criança tem que fazer vários livros, né? Muitos livros mesmo, né? Tem que fazer a turma dos kids, depois dos teens, e aí vai. Justamente para quê? Para fortalecer isso, porque a criança aprende muito fácil e esquece muito fácil. Então, eu preciso consolidar essa informação para que faça sentido para essa criança. E é diferente do adulto, que ele já tem esse conhecimento, ele já tem o embasamento, né? Uma codificação da nossa língua nata, que é diferente do inglês, né? Mas ele já tem esse conhecimento. Então, por isso que a criança, a gente precisa, assim, bater na tecla várias vezes, retomar, às vezes revisar, né, as informações que a gente está tendo diariamente, porque às vezes a criança não se lembra o que está acontecendo e aí a gente vai ter que reforçar, ou senão a criança tem uma informação e ela não sabe lidar com isso, a gente vai ter que trabalhar essa questão emocional, né? Então, sim, tudo isso influencia esse desenvolvimento cerebral. Então, a gente precisa, sim, ver que a criança precisa de treinamento e precisa de rotina, né? Que eu sempre bato na tecla. Eu também, viu? Como eu bato nessa tecla da rotina. E a rotina, assim, só para entrar só um pouquinho na rotina, não quer dizer, gente, horários rígidos, não é nada rígido. A rotina traz uma tranquilidade para a criança do que ela sabe o que vai, ela sabe o que ela vai esperar. Se eu já sei que todo dia minha mãe deixa ali eu ver uma televisãozinha só depois do almoço, por que eu vou relutar e lutar e fazer birra antes? Não tem birra antes, porque eu já sei que o meu horário de assistir. E não é que sempre tem que ser assim, não. Tem as exceções. A criança também precisa aprender também essa flexibilidade também, né? Agora, esse ponto que a gente entrou um pouquinho assim do aprendizado, é isso que é preciso entender. Então, a disciplina, que é uma função aprendida do cérebro,
ela também precisa ser ensinada, é com treinamento. Não dá para a gente achar que uma criança de 6 anos vai sentar a bunda na cadeirinha e assistir uma aula ali online e ficar assim, né? A gente Isso. precisa ensinar a sentar a bunda, a gente precisa ensinar a estudar, como é que se estuda, e criando essa independência. Porque e aí tem um link, que é um segredinho tão bacana isso, que quando vem com emoção, quando vem pelo prazer, isso registra de uma forma diferente, né? Registra lá na memória, não é? Então a emoção, o prazer, o carinho, o afeto, o abraço, quando tudo vai com mais prazer mesmo, a criança ela adere de uma forma bem melhor. E a gente também, né? A gente acaba ficando também nesse processo de aprendizado muito mais leve. É. E assim, uma questão, assim, um caso que eu vou trazer um caso aqui, que é uma coisa bem corriqueira e que está acontecendo muito frequentemente nesse momento que a gente está vivenciando essa pandemia, né? Então, assim, o negócio já está bem batido, mas é interessante que a gente traga isso, que é uma demanda que está frequente nos nossos consultórios. Então, assim, uma criança, por exemplo, de 6 anos, sempre foi muito ativa, feliz, tranquila, sempre disposta para executar todas as atividades da escola. De um tempo para cá, ela começa a cair o rendimento. E aí a família traz algumas queixas principais. A criança ela está recusando fazer as atividades da escola, ela não quer mais ver as aulas online e começou a apresentar comportamentos agressivos com os irmãos. Então, o que a gente pode pensar nesse caso, né? É uma realidade que está acontecendo agora, mas a gente tem que pensar que existe 2 pontos muito importantes que a gente precisa trabalhar aí, que é a emoção e a cognição, né? Uhum. Você lendo esse caso, qual que é a grande dúvida? Quando é normal e quando não é normal, né? A partir do momento que traz uma limitação para a vida da criança, já não tá normal. E a gente pode, porque o pessoal, eu recebo muito assim, Karina, é fase, tudo é fase. E aí o que acontece? Se é uma fase, vamos olhar para essa fase. Se a criança está apresentando uma rejeição para a telinha do computador, o que é que está acontecendo? Será que realmente é uma questão só emocional ou pode ser uma questão ali cognitiva de uma introdução ali numa alfabetização, né? Então tudo precisa ser muito olhado. E aí, olha que interessante, né? E se for uma questão emocional, eu deixo passar? Ou eu trabalho junto com essa criança, né? E É aí isso, tá? e aí é onde que a gente tem que ver, né? Assim, essa criança, ela está se recusando, né, fazer essas atividades. Por quê? Aí é onde que a gente vai ver, aonde que a gente tem que começar a colocar uma pulguinha na orelha, de ver, nossa, eu não consigo ajudar o meu filho nesse momento, né? E eu vou precisar de uma ajuda profissional. Então, essa criança está recusando fazer essas atividades por quê? Ela não está compreendendo o que está nessas atividades, a professora, né, o que a professora está falando. Está muito fácil essas atividades, então ela está achando desinteressante, né? Ela não está conseguindo acompanhar, ter um acompanhamento, né? Porque o que a gente está vendo é uma queda, assim, nesse aprendizado. Porque os pais não são especializados nesse ensino, né? Os pais não estão preparados para isso. Só que os professores também, né? A maioria deles foram pegos de surpresa para ter uma nova abordagem em relação a esse novo contexto. Mas a gente tem que pesar um pouquinho e ver, começar a olhar, não que esse momento é um momento difícil,
mas que a gente tem que dar uma olhada de uma forma diferente e ver como que eu posso ajudar o meu filho. Será que ele está Isso. sentando ele está sentando na sala de aula? Se ele não Será está que ele está sentando muito tempo? Será que ele está né? muito tempo, Karina, né? Na telinha ali? Será que ele não está tendo um tempo de descanso? Será que ele realmente está tendo uma dificuldade em aprender? E é lógico que ele, na dificuldade, ele vai rejeitar. E aí, será que é melhor eu forçar ou não? O que eu preciso analisar, né? Isso tudo, porque tá um momento um pouco complicado. Eu tô vendo aqui, Karina, estão falando muito de ansiedade. Uhum. E aumenta, não sei, o que é a ansiedade? É uma emoção, né? Então a ansiedade, ela é fisiológica, ela é natural do ser humano. Todo mundo tem. E ela é importante. Ela é um medo necessário que a gente precisa ter. Mas aí, quando ela está um pouco mais elevada, onde ela começa realmente a apresentar sintomas físicos, é onde ela começa realmente a prejudicar, meu filho não está conseguindo ver mesmo a telinha lá, não está conseguindo. A gente precisa olhar. A gente Isso. precisa olhar e se não conseguir a mãe ou o pai, ou até mesmo o professor, reajustar ali, a criança voltar a regular o normal dela, a gente precisa procurar um profissional. E esse profissional pode ser o psicólogo clínico, pode ser o neuro, pode ser o próprio né, algum profissional para você ir tentando, para não deixar, que é esse que acho que é o ponto que a gente, né, porque é o cérebro da criança, para a gente não chegar a um ponto onde tem que remediar. A gente Isso. pegar no início, porque esse é a grande luta nossa. Porque, Porque, gente, e pode principalmente esse falar. contexto da ansiedade influencia na aprendizagem. Então, se eu Ó, tenho, né? Se a gente for ver, a nossa emoção está no centro do nosso cérebro. Então, ela fica lá no sistema límbico. E se esse sistema límbico está alterado, eu não consigo fazer mais nada. Então, bloqueia tudo. Bloqueia a atenção, bloqueia a minha memória. Por isso que dá os brancos isso. na hora da prova. Por isso que eu não consigo entender o que o professor está falando. Por isso que eu não consigo executar o que eu tenho que fazer com mais agilidade. Então, a gente tem que perceber que os nossos filhos estão vivendo nesse momento, né? Tão difícil que pode sim gerar essa ansiedade, né, é esperado, porque eles estão longe dos amigos, longe da professora que eles tanto gostavam, estão longe do contexto que eles vivenciavam. Eles estão vivendo um Mas luto, né? isso, Perdeu tudo isso, né? Se perdeu. mas a gente saber ponderar do que está alterando a funcionalidade, né? Não, ele não está conseguindo fazer mais nada, então vamos procurar uma ajuda profissional. Será que ele não está conseguindo, de fato, fazer nada porque ele não está entendendo, ele não está tendo, ele está tendo uma dificuldade, por exemplo, em contextos mais fáceis das atividades, ele ainda está com dificuldade, não está conseguindo acompanhar a turma, e isso pode gerar uma ansiedade. Então, eu preciso ter esse dimensionamento, né, do que eu tenho que levar para um psicólogo clínico, né, e do neuropsicólogo, né? Então, eu Isso. tenho que ver, o que está pesando mais? Nossa, ele está muito ansioso, está brigando com todo mundo, está nervoso. Então, eu vou levar lá na Renata, que ela vai ter que me orientar. E aí a Renata, em todo o contexto dela, ela fala assim, nossa, Karina, eu vou ter que precisar de uma ajuda, porque eu trabalhei essa questão emocional, mas eu tô vendo que as notas continuam baixas e ele não está conseguindo acompanhar a turma. E aí é onde que vem para mim. Ou vice-versa, né? Ou o paciente vem para mim com dificuldade, nossa, ele não está conseguindo aprender nada e eu vejo, isso aqui é só emocional. QI dele tá bom, o aprendizado dele tá ótimo, mas ele não tá conseguindo controlar as emoções. Renata, me ajuda aí. E aí Porque bloqueia, né, Karina? A emoção, gente. A ciência está aí, os estudos estão aí para falar, a questão dos estudos cerebrais. A emoção bloqueia mesmo, o que a Karina falou da ansiedade. A criança começa a parar de aprender, ela começa a não lembrar das coisas. Então, a emoção, ela é algo importantíssimo para a gente, tanto para
registrar. Então, algo registrado com emoção fica. E do ao contrário também, ela começar a rejeitar, ela bloquear, ela começar a não ver ali uma aula, de repente ela desliga, ela fica aérea. E outra coisa, eu quero entrar só um negocinho prático, viu, Karina? A questão dos eletrônicos. Muitos pais falam assim, Renata, se eu deixar ele fica o dia inteiro. Olha, eu não tô conseguindo tirar ele. Ele fica até meia-noite. Gente, a criança, ela está em desenvolvimento cerebral, ela precisa da sua ajuda, da minha, da Karina. Então, assim, eles precisam, eles não conseguem sozinho regular, ter disciplina. Isso aí são todas funções do cérebro que ainda não está totalmente madura. Então, olha que interessante. Até os 7 anos, de 0 a 6 a 7 anos, que é os pré-escolares, a gente está fazendo o quê? Uma base. Uma boa casa não é construída em cima de uma base fraca. Não é assim? Outra imagem que eu faço assim, é da planta. A planta, quando ela ainda está pequenininha, ela ainda é frágil. Ela precisa da gente. Quando a planta, não é, vira uma árvore, ela está lá adulta, ela já não é tão mais frágil. Então, esse momento do desenvolvimento cerebral é importantíssimo ter a nossa ajuda. A criança não vai sair daquela telinha que hipnotiza sozinha. Ela precisa, e entra a rotina, né, Karina? Os horários, para ficar mais tranquilo, para as birras. Gente, tá tendo tanta pergunta, Karina, tá um máximo. E assim, outra coisa, Renata, é tomar cuidado com essas telas. Assim, principalmente, assim, por exemplo, a aula da criança é 2 horas da tarde. Aí ela passa a manhã inteira ou na televisão ou no celular, ele já vai cansado para a aula, que também está numa tela. Isso. Porque as irradiações, né, do computador, da televisão, do celular, dá um cansaço mental muito maior do que uma aula, né, presencial, né? Que ela tá tendo interações, né? Que ela olha para um lado, é diferente. É diferente. E aí é onde que a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não deixar essas crianças cansadas para este momento. E até mesmo para a aula presencial. Não deixar a criança assistir, né, televisão muito tempo, nem ficar no celular muito tempo antes das aulas, porque as crianças já vão cansadas para esse momento e elas precisam estar descansadas, tranquilas, para absorver todas as informações que a escola oferece. Porque aí não há culpa de pai, não há culpa de professor que não está dando conta de alfabetizar, né? Ou está conseguindo passar as informações da escola. E sim, pelo cansaço fisiológico da criança. Né? É isso. Tem que tomar cuidado com isso. Elas precisam desse cuidado agora, enquanto são pequenas. É igual eu falei da matemática, né? A criança, quando ela lhe apresenta uma dificuldadezinha no começo, e você já percebe isso, já trabalha, né? É muito melhor do que quando a gente percebe ou deixa lá para frente a dificuldade de aprendizado. A leitura, por exemplo, a leitura ela não é em degrauzinhos mesmo. Então ela começa a ver as letras. A primeira coisa da leitura da criança são as imagens. Isso. Então ela olha aquelas imagens ali do livro, ela se interessa por aquele livro, depois que ela vai perceber que tem letras, né? Aí ela vê as letras, depois ela junta a vogal com a consoante. Então assim, ela vai aprendendo aos poucos a leitura. Da mesma forma, gente, ela vai aprendendo a se regular emocionalmente. Então, uma criança que apresenta uma birra, ela está em processo ali de aprendizado. Então, se a gente larga ela lá, não ajuda em nada. A gente precisa ajudar ela a regular, ela a voltar. Então, ela precisa também do afeto, que a gente já sabe que a emoção faz toda a diferença no aprendizado. Então, a gente ensina, a gente ajuda ela a regular, voltar ao seu estado normal, o seu estado ali passivo, né?
Então, é isso que eu acho que é o grande segredo do cérebro. A gente entender um pouquinho e entender que a criança tem funções que precisam ser aprendidas, precisam ser treinadas. Ah, ó, travou, Karina, a sua tela. Vamos ver se... Será que volta? Bom, aí voltou. Voltei. Gente, vai mandando coraçãozinho mesmo, que a gente tá lendo tudo que vocês estão falando, estamos lendo aqui. É que às vezes não vai dar para responder todas, né, Karine? Todas as perguntas. Então, assim, Renata, outro ponto que eu acho que é importante é que o exemplo dos pais, né? Então, assim, se tanto em contextos emocionais quanto contextos de aprendizagem. Então, se eu quero que o meu filho tenha mais empenho, né, nas atividades escolares, então eu tenho que organizar este ambiente para isso. E aí eu preciso, por exemplo, dar este exemplo, né? Assim, vamos dormir mais cedo, então todo mundo vai dormir um pouquinho mais cedo para que essa criança vivencie isso, né? A leitura, por que é tão importante a leitura? Mas meus pais nunca leem, nunca vi meus pais lendo. Então, assim, será que não seria interessante ter este momento de leitura, né? De contação de histórias, que é tão importante para a criança, né? Esse momento de interação com a família é um momento único e que facilita esse aprendizado dessa criança. Então, essa criança precisa ter essa dimensão de que é importante, de fato, ela estudar e que a professora online ou a professora presencial, ela não pisca-pisca igual os jogos no computador, né? Ou nos desenhos. Ela tem as suas limitações. Ela faz o melhor que ela pode, né? Todos os professores. E então, assim, eu preciso dar o exemplo, né? E também ajudar essa criança o que ela pode melhorar. Então, assim, não está conseguindo sentar, então vamos sentar fazendo uma atividade que ela gosta. Então, vou ficar um tempinho mais sentado. Então, ótimo, né? Conseguiu ficar 5 minutos sentados. Nossa, que beleza! Aí, vamos... toma um copo d'água, lancha um pouquinho, volta a sentar. Vocês vão treinando os seus filhos para que, quando eles retornarem na aula presencial, voltem essa rotina de que do que era tão importante e o que a escola fazia, né? Então, é um treinamento, né? Não tem como fugir disso. É um treinamento. Então, a criança, na hora teve uma perguntinha aí, que horas que começa a alfabetizar? Desde sempre. Mas a alfabetização não é nem alfabetização, letrinhas, né? Desde quando que começa a aprender? Eu prefiro até colocar desse lado, assim. Que é desde sempre. Então, a criança pequenininha, ela consegue sentar 5 minutinhos, vamos supor. E aí, depois ela começa a dispersar, esse é o tempo dela. Então, vai lá, toma uma água, vai lá comer alguma coisinha e volta. Você vai aprendendo o tempo dela. E aí, com o treinamento, ela vai estendendo um pouquinho esse tempo. E é individual, isso a gente não pode deixar de falar também, né, Karine? Cada criança, gente, ela é individual. Cada criança tem o teu desenvolvimento e a gente precisa ter um olhar singular para essa criança. Ela precisa ser vista por nós como única. A gente não pode jamais comparar ela perceber essa comparação. Porque a partir do momento que ela compara, ela tira o olhar dentro dela e olha para o outro. O meu amiguinho já sabe escrever uma palavra inteira e eu não. E isso não é saudável, porque ela deixa de continuar o desenvolvimento dela. A gente tem sim as faixas ali de desenvolvimento da idade para ter um parâmetro.
Mas a gente precisa ter muito esse olhar individualizado para a criança, para a gente desenvolver dentro daquilo que ela quer. Então, se sua criança é muito inteligente, tem uma ótima memória, como é que ela está as outras funções cerebrais? Como é que ela está as outras funções da vida? Como é que ela está na sociabilização, na linguagem? Então, isso tudo a gente precisa ter esse olhar um pouco individualizado. Se ela está muito ansiosa, né? Como é que tá as emoções? Ou ela está muito tristinha? Vamos ir ajustando, vamos mudando, olhando o que que tem, né? Se ela está muito ociosa, se ela está muito atarefada, tem muito excesso de atividades. A gente precisa ter esse olhar para a criança individual. E assim, ver que é esperado mais ou menos, hein, entre os 5, 6 anos, esse processo de alfabetização. Mas ficarmos atentos. Deu 7 anos, 8 anos, está com muita dificuldade ainda na leitura, na escrita, a gente vai começando a verificar, vai começando a ficar de uma forma um pouco mais atenta. Não, eu tô achando que está um pouco mais lento. Então será por quê? Como que está sendo o desenvolvimento dele? Como que está sendo isso? Será que eu não vou precisar de uma ajuda profissional, né? E eu acho que é essencial essa questão, assim, que eu vi aqui, que Melissa, né, colocou, desse respeito com o professor, né? Respeito com as autoridades. Então, assim, é com os pais dentro de casa, né? De estar neste momento, né? Preparados para isso. Né? Então, se eu estou ali, né, para a nossa aula online, é como se eu estivesse indo para a escola, né? Eu oriento até os meus pacientes de estarem num momento de aula, de se preparar, colocar um uniforme e sentar para prestar atenção neste momento, que eu acho que é essencial, né? E é um respeito mútuo, tanto com os outros colegas, quanto com os professores que estão ali, né? Nesse momento. É isso mesmo, é o respeito mesmo. Até nos atendimentos online, né? A gente vai trabalhando com o paciente ali para ele também se preparar para a psicoterapia, né? Isso. Então, assim, é tudo uma preparação. A gente precisa, assim, se vestir ali no papel de aluno, se vestir ali no papel de paciente, de profissional. A gente precisa ir. E essa questão do profissional, Karina, que você falou, ele é interessante ter esse feeling um pouco. Porque que acontece? O que a gente estuda? A gente estuda muito profundo o cérebro humano, as emoções, o comportamento. Hoje existe uma ciência, a psicologia é uma ciência. Então, porque tem essa dúvida, né? Esses dias me perguntaram se eu sou psicopedagoga, né? Qual que era a diferença? E tem uma diferença, e cada profissão ela engloba ali um campo de trabalho. Então a gente precisa. E a ciência, ela olha muito, a ciência da psicologia, ela olha muito esse lado do emocional, do comportamento, do cérebro. A gente olha essa criança como um todo, como é que ela é dentro desse sistema, esse núcleo familiar, como é que ela é lá na escola, como é que ela está aqui comigo. Então, e aí, o que acontece? Surgiu uma dúvida, gente. Um profissional, ele é para isso, é para tirar as dúvidas, é para orientar, é para avaliar. A gente olha mais específico, né? Muitas vezes a mãe fala, nossa, eu tô perdida totalmente. E aí a gente fala assim, nossa, vamos ajustar esse lado aqui? E aí, de repente, muda as coisas. Isso. Então, E não é feio, né? Você buscar um profissional, né? Não é que você não está dando conta do seu filho ou do seu aluno, né? Porque tem alguns professores aqui. Não é feio. É interessante que vocês, né, tenham esse reconhecimento e essa pureza de falar assim, nossa, de fato eu vou precisar de ajuda, para mim ver se às vezes é um jeito meu que eu não estou conseguindo falar com meu filho ou se é algo que eu preciso buscar um médico,
né? Então, assim, Isso. quantos profissionais, né? Quantos pacientes meus eu tive que encaminhar para os médicos, porque de fato é necessário uma medicação nesse momento, né? Para auxiliar. É necessário que eu sei que somente a psicoterapia ou só a reabilitação cognitiva não vai funcionar para ele. Ele precisa de uma intervenção química para auxiliá-lo, porque senão ele vai perder muito tempo em relação a esse aprendizado. E aí é onde que entra os nossos colegas médicos que, né, podem explicar muito bem em relação a isso, mas que, se for necessário, é importante. Não tenham medo, né? Os profissionais, né, como a Renata disse, estão aí para isso, para orientar, para fazer o melhor para o paciente e não para deixar mais confuso. É isso. A gente está para realmente ajudar mesmo, né? É porque eu recebo muito em consultório, Karina, falando assim, mas eu não sei se eu acredito nesse negócio de psicologia. Mas a psicologia é isso, gente, é a ciência. E hoje a gente está até um pouco para falar sobre, né, o que é a psicologia clínica, o que é a neuropsicologia. E o meu trabalho muito é do tratamento, né? E o seu é muito dessa avaliação também, dessa questão da construção, né, do processo cognitivo, do cerebral. É isso. Isso, de complementação, né, do diagnóstico, de saber quais são as forças, quais são as fraquezas, né, das crianças. Então, assim, é essencial, né, esse trabalho de saber o que é esse tratamento, né, essa abordagem psicoterapêutica de trabalhar essas questões emocionais, esse comportamento no dia a dia, e a parte da neuropsicologia, que é muito mais voltada para a questão avaliativa, de ver como essas funções cognitivas, como que a atenção, a memória, a linguagem está influenciando no dia a dia, né? Isso. Karina, a Juliane que está falando assim, meu sobrinho tem 2 anos e meio, ele lê todo o alfabeto e os números. Será que ele está no tempo certo de aprendizado? Então, aí a gente falou um pouquinho da função do cérebro, né? E do tempo. E do desenvolvimento. O único detalhe disso tudo é que a criança ela tem ali as etapas de desenvolvimento. Então, para uma criança chegar ao ponto de correr, antes ela mexe as perninhas, ela engatinha, ela cria a força, ela levanta, ela começa a andar, ela anda com maior agilidade e depois ela corre. Então vocês veem que tem um caminho a percorrer até ela andar e correr realmente. O único cuidado que a gente tem que ter com a criança pequenininha é não pular realmente as fases. Então, se a gente foca muito ali no aprendizado de alfabetização, de letras, que é algo que é figuras, a gente precisa ter bem claro que os outros aspectos do desenvolvimento estão bem. Se essa criança realmente está correndo bem, que ela está com uma motricidade boa, uma habilidade, né, social também. Então, assim, ela está bem, ela está em todos os aspectos como um todo, em desenvolvimento dessa idade legal. Então, tudo bem ela aprender. Às vezes tem criança que tem maior facilidade numa leitura, em letrinhas. Mas esse é um pouco o cuidado da criança pequena, dela não pular realmente essas fases mesmo. Isso. Para que ela não, nesse contexto, não necessariamente ela vai alfabetizar, né? Neste momento, mas ela pode estar tendo uma facilidade, reconhecendo esses números, às vezes por estimulação mesmo, né, dos pais, estimulação da creche ou de algum lugar que ela esteja, que isso vai vai complementando, né, esse desenvolvimento, mas não necessariamente ela vai alfabetizar porque ela precisa dessa motricidade fina, que está ainda em desenvolvimento, que às vezes, neste momento, ela não está preparada para isso, né? O cérebro ainda está em amadurecimento cerebral.
Mas se ela tiver facilidade, possivelmente aos 5 anos, né, ela já vai estar assim com grandes chances de estar alfabetizada. Se tá tudo bem, ok, né? Agora, quando alguma coisa ali você percebe que não tá legal, quando vai muito para um extremo, né? Então, a criança é muito inteligente, mas ela morre de medo, ela tá com muitos medos, ela não consegue sair de casa, não sei o quê. Então, quando tem algo desregulado, a gente precisa olhar essa criança de uma forma diferente, né? Tudo que é demais a gente tem que ver. É inteligente demais? Demais. Também tem que olhar. Tá com dificuldade demais? A gente também tem que ficar atentos, né? Então, sim, existem parâmetros para a gente avaliar essa criança. Mas, por exemplo, na avaliação formal em relação ao CRP, né? O nosso conselho é a partir de 6 anos que é esperado que esse cérebro esteja um pouco mais amadurecido para a gente avaliar de uma forma mais específica. Antes disso, a gente está nessas etapas ainda, né? A gente está vivenciando este dia após dia dessa criança, nesse amadurecimento. Então, tudo pode mudar. Então, eu posso avaliar ela hoje e daqui uma semana ela está totalmente diferente, porque ela teve uma estimulação ou com os primos que foram para casa dela, ou ela teve um evento, né, que ela frequentou e que desenvolveu ela de uma forma diferente. Então, assim, tudo pode acontecer nessa criança que está em um amadurecimento cerebral. É isso. E do 0 a 6 anos, a gente sabe que o ambiente, ele influencia muito, né? A gente falou do exemplo. Então, uma criança de 6 anos, de repente, ela tem alguma coisa que desregula. E aí, no ambiente, que é o que eu faço muito na orientação com os pais, tem muitas vezes que a criança não chega no meu consultório, não precisa da criança vir um bebezinho, às vezes é uma questão de orientação e mudança do ambiente, e essa criança volta ali o estado de desenvolvimento dela saudável. É isso. Aí essa outra pergunta da Márcia. A criança de 3 anos que fica grudada no celular pode prejudicar em alguns aspectos? Faz uma pergunta, Karina, pergunta, por que uma criança de 3 anos está grudada no celular, Márcia? Sim, Quem entregou esse celular para ela? Todos os aspectos. Criança de 3 anos não tem que estar grudada em celular nenhum, porque ela precisa de ter todo esse amparo que a gente está falando, né? Vivenciar este social, esse psicomotor, precisa vivenciar esse dia a dia, né? Para amadurecer esse cérebro. Se eu vejo só as informações chegando para mim no meu olho, né? Eu não desenvolvo as minhas outras habilidades que fazem parte do meu cérebro. Então, essas partes que precisam ser desenvolvidas para que no meu contexto, né, de alfabetização, no meu contexto de aprendizagem, eu consigo aprimorar cada vez mais, né? É assim, ó, Márcia, a criança, aqui hoje tem estudos e estudos que quando o excesso de eletrônicos resulta muito em crianças lá para frente que podem ter depressão ou ansiedade. Por que isso? Porque no momento em que eu deveria estar aprendendo a regular porque eu fui frustrada, a esperar um tempo. Então, assim, quando a gente fala não para uma criança e ela tem que esperar até o outro dia, ela está aprendendo sobre o tempo. Ou quando eu falo não e ela entra naquela frustração, mas ela tem que aprender a se regular. Então, quando ela está no celular, ela está paradinha ali, e ela não está desenvolvendo as outras partes, que foi o que a Karina falou. Então, a gente precisa que a criança desenvolva, que são habilidades importantíssimas para a vida adulta. A gente está preocupando, a gente está tirando um pouquinho esses eletrônicos, porque assim, não é que não pode nada. A gente sabe que está ali, a gente sabe que os eletrônicos faz parte da nossa vida e tudo bem.
É só que o eletrônico, ele não pode tomar conta. Ele não pode ser o centro, não pode ter o excesso mesmo dele. Porque senão não desenvolve as outras habilidades, as outras funções que precisa ser desenvolvida. E não afetam só as crianças de 3 anos, né? São crianças de todos, Nossa, de todas jovens, as idades, jovens, né? Karina, Até tem um mesmo os monte de adultos. perguntas. E deixa eu te falar, tem 1 minuto para acabar. Pois é, nosso tempo tá acabando. Gente, eu acho que a gente vai ter que marcar outra, viu? Foi Pra muito gente... bom. Então, assim, só pra gente fechar, eu quero agradecer muito, né? A parceria com a Renata, todas as contribuições que vocês colocaram aqui, né? E que a gente tenha, assim, outras oportunidades para a gente discutir cada vez mais. Deixem essas perguntinhas, gente, por direct. Deixa lá no Instagram nosso, né? Ou no meu direct, ou na da Karina, que a gente vai pensar em fazer outra live. Se vocês quiserem, a gente faz. Se isso for útil para vocês, com certeza a gente vai estar fazendo, tá bom? 14 segundinhos. Karina, muito obrigada. Foi um prazer enorme, gente. Muito obrigada de verdade, ó. Fiquem com Deus, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.